Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Nós sabemos que nós temos, então, um imóvel, o ideal é que ele esteja no nosso nome. Ele está no nosso nome no cartório de imóveis, legal, somos donos, somos proprietários. Ninguém tira esse imóvel da gente em regra. E existem vários meios para regularizar esse imóvel no âmbito registral, no cartório de imóveis, judiciais, extrajudiciais e administrativo, que você aprendeu e vamos falar muito mais ainda na pós e nos plantões de dúvida. De fato, é uma preocupação muito grande, porque só é dono quem tem a propriedade no seu nome. Mas muita gente, principalmente o advogado, mal treinado, muitas vezes com o básico do básico que aprendeu nesses cursos fracos na internet, ou ainda com o básico que aprendeu na graduação, ele entrega para o cliente a regularização registral. Mas e a regularização administrativa? Como que fica esse imóvel na União, na Receita Federal, no Estado, na Prefeitura? Isso pode impactar em multa, isso pode impactar em interdição, isso pode impactar sim na interdição do imóvel. Olha a dor de cabeça por falta de orientação, pelo fato do advogado só conhecer a parte jurídica e não conhecer essa parte administrativa. É muito importante, é essencial, nós temos que conhecer sim, para que possamos ajudar o nosso cliente. Tá? Então, vamos juntos estudar esse assunto tão importante, infelizmente tão mal estudado, mal tratado na faculdade. Vamos lá. Imóvel, você já sabe, imóvel é todo bem para nós aqui da pós-regularização de imóveis, é todo bem, é todo terreno. Terreno é imóvel, casa é imóvel, prédio é imóvel, tudo é imóvel para nós, rural, urbano, comercial, tudo é imóvel. E nós combinamos o quê? Nós vamos regularizar qualquer imóvel no Brasil. A nossa pós-regularização de imóveis, o objetivo é regularizar qualquer imóvel no Brasil. Não só registral, imóvel com registro, com certidão de propriedade, com certidão de matrícula, ou imóvel sem certidão de propriedade sem matrícula, imóvel de contrato de gaveta, escritura pública não registrada, carta de arrematação, carta de adjudicação não registrada, travou, não consegui registrar, inventário, não consegui registrar inventário judicial e extrajudicial, divórcio com partilha de bens, não consegui. Nós combinamos o quê? Nós vamos regularizar qualquer imóvel no Brasil. Qualquer problema em qualquer lugar, aonde for, nós vamos regularizar qualquer imóvel no Brasil. Registral, entregar ao nosso cliente a matrícula que ele merece, ele, ela, a família merece, o mundo merece, o Estado merece, eu falo que os antepassados merecem, né? Porque vão ver assim, vão olhar lá e falar, olha, que legal, conseguir um imóvel registrado, regularizado. Não tem preço, gente, não tem preço. Então nós vamos aprender a regularizar na nossa posse qualquer imóvel no Brasil, registral e também, infelizmente isso não é estudado em pós nenhuma, não tem pós no Brasil que ensina isso, não tem. Nós vamos aprender a regularizar em todas as esferas, União, Estado, Município, Receita Federal. Todas. Nós vamos falar sobre tudo. Todo e qualquer tipo de regularização de imóvel no Brasil, nós vamos conversar nessa pós-regularização, tá bom? Como hoje a aula é regularização de imóveis na Receita Federal, vamos entender o que é a Receita Federal. A Receita Federal, ou Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, é um órgão que tem como responsabilidade, sim, a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro, além de atuar no combate à evasão fiscal, contrabando, né, descaminho, também contrafação e tráfico de drogas, armas e animais. Esse é o objetivo da Receita Federal. Tá? A missão é administrar o sistema tributário e aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país. Essa é a função. A natureza é natureza administrativa direta, tá? A natureza jurídica da Receita Federal é administração direta. Sede, nós temos o Brasil todo, mas sede fica em Brasília. Então, importante isso, ok? Quando eu falo da instituição da Receita Federal, nós temos que saber o quê? Que a Secretaria Especial da Receita Federal é um órgão específico, né? Específico, sim, singular. Ele é subordinado ao Ministério da Fazenda. Então, a Receita Federal é subordinada ao Ministério da Fazenda, sim, exercendo funções essenciais para o Estado, para que o Estado possa cumprir seus objetivos. E é responsável pela administração dos tributos de competência da União. Então, a Receita Federal, ela que é responsável pela administração dos tributos da União. Por isso nos interessa muito. Inclusive os previdenciários, hein, gente? Inclusive os previdenciários. E aqueles também incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo também parte significativa das contribuições sociais do país. Também, gente, não podemos esquecer, também subsidia, né,
subsidia, né, ou subsidia, tanto faz, o poder executivo, né? A Receita Federal tem essa função também importante. Ela subsidia, sim, o poder executivo federal na formação ou formulação, como você quiser, da política tributária brasileira. É uma realidade. A Receita Federal, inclusive, ela tem a função de prevenir o combate à sonegação fiscal, o contrabando, como eu já falei, descaminho, né, isso é muito comum, a contrafação, também a pirataria, o tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas afins, tráfico internacional de armas de fogo, munições, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e deveres e outros ilícitos aduaneiros também. Então, olha a Receita Federal como ela tem, de fato, muito serviço, né? Muito serviço. Então, precisamos, gente, na nossa pós, nós temos essa preocupação, a gente precisa saber com quem está lidando. Não adianta nada de falar como regularizar o imóvel na Receita, você não sabe nem o que é a Receita Federal, ou não sabe nem qual é a função dela, não pode. A nossa pós é de alto nível, a gente tem que ensinar o passo a passo desde o começo, tá? Então, várias perguntas, né? Um aluno outro dia perguntou para mim, num curso presencial na faculdade da Escola Superior Universitária, professor Júlio, então para que serve a Receita? Né? A Receita Federal, ela é responsável, sim, pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do país, né? Então é a principal função. Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, como a Receita Federal fiscaliza o CPF? A Receita Federal, ela executa diversas atividades de fiscalização, muitas, né? Como auditorias fiscais, investigação de fraudes, com base em denúncias que chegam até os seus canais, né? E essa análise ela é detalhada e ela é feita em virtude das declarações de imposto de renda da pessoa física, da pessoa natural. É assim que a Receita fiscaliza. Tá importante. A Receita Federal, né, ela tem aí auditoria, distribuída em setores, funções. Então tem a auditoria fiscal, os benefícios fiscais, tem a parte de cadastro, tem a cobrança de intimações, tem os controles fiscais especiais, isso também é interessante. Tem a questão das declarações demonstrativos, tem o julgamento administrativo, que a Receita também recebe recursos, né? E pagamentos e parcelamentos também. Então, essas são as funções. A Receita Federal, gente, ela cobra, a pesquisa revelou que ela cobra 6 bilhões, olha aí, olha só, hein? 6 bilhões de contribuintes inadimplentes. Então, professor Júlio, o leão não vai bater na minha porta. A Receita Federal ela cobra 6 bilhões de contribuintes inadimplentes. Olha a quantidade, tá? Quem deve declarar na Receita Federal? É uma tabela que vai mudando ano a ano, né? Então, a partir do momento que você acessa o site da Receita Federal, você vai ver a tabela atualizada. De acordo com as regras da Receita Federal, estão obrigados a declarar todos os contribuintes que tiverem um rendimento anual superior ao teto. Tá? Superior ao teto, você vai encontrar esse teto lá no site da Receita para a gente não errar. Porque como atualiza, senão vou passar um valor e falar, professor errou, o professor está desatualizado. Então não, a intenção é sempre deixar você atualizado. Entra no site da Receita Federal, você consegue ver o teto, qual é o teto anual, tá? E esse valor representa uma média mensal também, tá? Isso também tem que ser analisado também, incluindo, de fato, incluindo não só o salário, como eventuais rendas extras também, tá? Então esse é o objetivo também. Quem deve declarar a Receita Federal? Então, segundo as regras estabelecidas pela Receita Federal, é obrigatório declarar aqueles que recebem rendimentos tributáveis acima do teto, né? Ou tiverem rendimentos isentos, aqueles que tiverem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superior também ao teto também, tá? Então essa é a regra do jogo para a gente entender. Outra pergunta que foi feita por um aluno aqui, professor Júlio, o que acontece se eu movimentar muito dinheiro com o meu CPF? A gente está falando de direito, de regularização de imóveis, direito imobiliário, transações, mercados imobiliários. Então, movimentar muito dinheiro em conta corrente pode gerar, sim, alertas e análises por parte do banco que busca garantir a segurança financeira tanto do cliente quanto da instituição. É onde a Receita, muitas vezes, ela vai achar você, né? É uma realidade. A Receita Federal, ela sabe tudo sobre nós, né? Tudo que você ganhou em seu trabalho no ano passado, férias, 13º, indenizações, PLR, honorários. Então, a Receita consegue obter essas informações em regra, né? Como saber se tenho que declarar, né, o imposto de renda no meu CPF? O que você tem que fazer? Deve fazer uma declaração de imposto de renda quem, né, recebeu
os rendimentos tributáveis acima do teto. Ponto. Outro ponto também, os que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, também deve declarar imposto de renda, caso a soma for superior ao teto também. Tá? Então, esse é um ponto importante. Legal, entendendo, conhecendo um pouquinho mais a Receita Federal, agora sim eu acho que a gente consegue falar o que fazer, como fazer a regularização na Receita Federal, tá? Então, é importante. Veja que a Receita Federal tem várias funções, né? Tem várias funções. Quando eu falo das funções da Receita Federal, a fiscalização é uma delas, claro, mas tem várias funções, né? Compra e venda de imóvel, como a nossa pós-regularização de imóveis, tem a ver com a Receita Federal. Não é só o tributo de transmissão, né, de transmitir, mas tem que declarar também. Então tem que tomar cuidado. Uma pergunta que é muito comum, professor, quando e quanto se paga de imposto de renda na venda de um imóvel? Quando você vende um imóvel mais caro que o valor que foi comprado, o fisco, gente, anote isso, hein? O fisco entende que houve ganho de capital. Então você comprou um imóvel e comprou outro. Se houve ganho de capital, o fisco entende que você tem que pagar, tem que recolher. Entende que houve um ganho de capital, tem que pagar. O contribuinte, gente, ele pode pagar de 15, presta atenção aqui, ó, de 15 até 22,5% de imposto sobre o ganho de capital, de imposto sobre a diferença, chamado lucro imobiliário. Lucro imobiliário que é o ganho de capital. A alíquota mínima é de 15% de ganho. 15% de ganho se for de até 5 milhões. Isso hoje, tá? Vamos sempre acompanhar. E como que eu faço? Como declarar a venda, a compra e venda de um imóvel na Receita Federal, professor Júlio? Para fazer essa declaração, para fazer a declaração correta da compra de imóveis, os imóveis adquiridos em 2022 devem ser informados pelo contribuinte na ficha de bens e direitos. Então, você que declara sozinho, hoje muita gente faz essa declaração, ou seu contador, vai em bens e direitos da declaração do imposto de renda, pelo valor do custo de aquisição, isso é, pelo valor pago efetivamente na transação, você declara, tá? Não tem muito segredo não. Quem vende e compra o imóvel em 180 dias, então presta atenção que isso é muito importante, hein? É muito importante. Quem vende e compra o imóvel em 180 dias, quem vende e compra o imóvel em 180 dias é isento, gente, é isento. Comprou o imóvel e vendeu dentro de 180 dias, é isento do pagamento de imposto de renda, tá? Do imposto de renda. Então, importante, quem vendeu um imóvel e usou todo o dinheiro para comprar outro imóvel no país, né, no Brasil inteiro, em até 180 dias, fica totalmente isento de pagar imposto de renda. Então, isso é importante também. Outra pergunta que é feita, professor Júlio, como declarar compra e venda de imóvel no imposto de renda? Então, é só preencher os dados do comprador e o valor da venda no campo. Tem o campo lá de discriminação. Porém, é preciso também zerar o saldo, né? Caso parte do dinheiro de venda do imóvel tenha sido usada para o pagamento do outro, o contribuinte deve inserir no campo de discriminação a nova casa, né? da nova casa. Isso é importante também. Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, como não pagar imposto de renda na venda do imóvel? Tem várias situações. Um desses casos, né, quando o imóvel é vendido por um preço inferior, ou o comprador, ou que for o comprado do vendedor. Então, de fato, é isso. Não paga imposto. Não paga imposto em cima do dinheiro recebido. O que é importante deixar claro? Caso você, o nosso cliente, não tenha vendido qualquer outro imóvel até o teto, hoje algo em torno de 400 mil, sempre conferir essa tabela, hein? Nos últimos 5 anos, se o imóvel foi adquirido, né, antes de 1969. Então, tem aí também essas regras importantes. E qual o valor isento de IR? Toda e qualquer pessoa que adquire um imóvel, pago ou financiado, até o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano subsequente, deve declarar por meio da aba Bens e Direitos, tá? No programa do Imposto de Renda. Então, você declara lá Bens e Direitos, como já tinha falado aqui, não tem como errar.
Pronto, agora sim a gente conhece o assunto, né? Agora dá para a gente conversar e andar. Então, professor Júlio, comprei e vendi um imóvel, preciso regularizar na Receita Federal? Vou construir uma incorporação, preciso regularizar na Receita Federal? Vou fazer, agora virou moda, né? Fazer kitnet, predinhos. Eu preciso regularizar esse imóvel na Receita Federal? Acho que não, né, professor Júlio? Precisa. Precisa. E a intenção é isso, é você dominar esse assunto, tá? Então, vamos juntos. Como que eu faço essa regularização junto à Receita Federal? Vem comigo, presta atenção. A regularização, gente, ela deve ser feita pela internet. Muita gente se vira sozinho, né? Mas muita gente não tem tempo, não tem conhecimento. E aí entra quem? Você, que está fazendo a pós aqui comigo, de regularização de imóveis. Entra você para prestar esse serviço. Você quem? Advogado, engenheiro, contador, né? Para regularizar essa questão junto à Receita. Então é importante saber disso. A regularização na Receita Federal de um imóvel, se você perguntar para mim como regularizar um imóvel junto à Receita Federal, a regularização deve ser feita pela internet sempre. E aí o pulo do gato, olha o pulo do gato, hein? Vou comprar um sino aqui, ó. Falar, olha o pulo do gato. O pulo do gato tá aqui, ó. Você vai entrar no portal ECAC, ECAC, portal ECAC, que é da Receita Federal. Então você consegue regularizar para ajudar o seu cliente. Você, advogado que está fazendo nossa pós, você pode cobrar os honorários, o cliente vai pagar feliz. Engenheira, topógrafo, arquiteto, corretor, contador. Você faz esse serviço, presta serviço. E como que você faz isso? A regularização deve ser feita no site da Receita, não precisa mais ir lá presencial, numa delegacia, não existe mais essa necessidade. Ele é feito no portal ECAC. Notou aí? ECAC, da Receita Federal. E não é preciso mais comparecer, nem enviar comprovante da regularização à Receita, tá? O prazo para essa regularização tem que ficar atento, porque multa. Então, é importante. Outra dúvida que é muito comum, professor Júlio, mas o que é regularização na Receita Federal? Tem várias regularizações diferentes, dependendo do comércio, se for comércio, empresa, dependendo do valor, dependendo da obra, tem várias questões que nós vamos prestar esse serviço e vamos regularizar. A regularização é muito comum, a regularização de obra na Receita Federal, é muito comum. Professor Júlio, o que é regularização de obra junto à Receita Federal? A regularização de obra, gente, perante a Receita Federal, é para, de fato, incluir no cadastro uma obra e é considerada regularizada quando tem o pagamento da contribuição previdenciária, o INSS. Então, para efeitos de obra, o INSS. Então, a notificação que é enviada para a Receita é para que o contribuinte faça a apuração do INSS devido recorrente à obra e faça o pagamento, tá? Então, é importante. Tanto é que muita gente fala, professor Júlio, isso é muito comum. Engenheiro, advogado precisa saber disso, porque é um serviço que nós prestamos. Professor Júlio, eu recebi uma notificação da Receita Federal para regularizar minha obra, o que faço? E é isso que a gente tem que ajudar o nosso cliente. Nós que somos advogados, engenheiros, corretores, arquitetos, essa é a prestação de serviço, essa é a ideia da nossa pós-graduação. Então, a Receita Federal, ela está enviando, todo ano faz isso, inclusive agora está enviando notificação para as pessoas físicas e jurídicas para que regularize a sua obra. E nessa notificação, gente, a Receita está dando um prazo que seja feita a regularização da obra sem o pagamento da multa. Mas precisa tomar cuidado com o prazo. O que é importante saber? Esse é fato, né? Mas o que seria essa regularização de obra junto à Receita, que muita gente nem sabe que tem? Essa regularização perante a Receita Federal. Uma obra, gente, ela é considerada regularizada quando tem o pagamento da contribuição da previdenciária, né? O INSS. Então, você tem que fazer esse pagamento e, se for um fiscal, nessa obra, fiscal da Receita Federal, você vai apresentar isso, ou em resposta à notificação. Então, a notificação é para que o contribuinte faça a apuração do INSS devido decorrente da obra e faça o pagamento, tá? Várias perguntas são feitas. Professor Júlio, mas sou obrigado a pagar INSS da obra? Que absurdo, minha casa, meu terreno já está no meu nome, já sou dono lá no cartório de imóveis. O que nós conversamos? Existe a regularização registral e a regularização administrativa. São regularizações diferentes. E é isso que a gente tem que entender. O melhor dos mundos é você, o seu cliente, o meu cliente, nós temos que ter a regularização completa, gente. A regularização no cartório de imóveis e a regularização
nos órgãos, nos entes federativos, União, Estado e Município. E Receita Federal é uma delas, para a gente não ter dor de cabeça e não correr o risco de ter embargos, perder o imóvel, ter uma dívida, uma ação de execução fiscal. Essa é a realidade. Então a resposta é sim. Ah, professor Júlio, eu sou obrigado a pagar INSS da obra? Sim. Não importa onde esteja localizada a propriedade, o imóvel, o tamanho ou o padrão de construção deve ser pago no INSS. Porém, se a obra já tem mais de 5 anos, a Receita Federal não pode mais cobrar o INSS, tá? Então essa é uma dica, hein? Se a obra já tem mais de 5 anos, a Receita Federal não pode cobrar. Outra pergunta, professor Gilmar, o que acontece se eu não regularizar a obra? Se você não regularizar a obra, o seu cliente, o nosso cliente, a Receita Federal ela poderá fazer a fiscalização e fazer o trâmite para apurar o valor devido do INSS. Além do valor do INSS, será cobrada uma multa no valor, nossa gente, pesado, hein? De 75% até 225%. É isso mesmo, 75% até 225% do valor devido. Olha a multa. Tem juros abusivos, né? A justiça fala, não, isso aqui não é juros abusivos, o banco não cometeu nenhum ato ilícito, e a Receita brinca com todo mundo, né? Porque é 75% de multa até 225% do valor devido. É uma realidade, hein? Explica isso para o seu cliente. Importante, hein? Importante, fundamental, inclusive. Outra questão também, como regularizar minha obra, professor Júlio? Então, vamos lá. Todo o trâmite para regularizar a obra é feito no ECAC. ECAC, E-CAC. É o portal da Receita Federal. Assim, o contribuinte, você que vai cobrar diligências para prestar esse serviço, o contribuinte ele pode acessar o ECAC para fazer o trâmite necessário, né? O contribuinte pode ser orientado por você, ele faz sozinho, ou você vai prestar esse serviço para ele, você é advogado, engenheira, você presta esse serviço, é importante lembrar. Caso você, de fato, vá prestar esse serviço, é cobrado diligências, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, é assim que funciona, hein? É importante, tá? Então, faz toda a diferença. A ideia é essa. Lembrando que esse serviço, ele é prestado, sim, por advogados, advogadas, e é prestado por engenheiros também, tá? Várias perguntas surgem, né? Professor Júlio, o que pode acontecer se eu não regularizar a obra da Receita Federal? Já falamos aqui, né, gente? É multa do valor devido de 75% a 225%, é muita coisa. Precisa tomar cuidado. De fato, o aviso para a regularização de obra é uma comunicação para alertar, né, o nosso cliente sobre a necessidade de regularizar uma obra que está sob suas responsabilidades. Se o nosso cliente não regularizar essa obra no prazo avisado, ele vai ser fiscalizado e as contribuições devidas deverão ser lançadas pela Receita Federal com multas de 75% a 225%. É muita coisa, né? É uma realidade, né? Então precisa tomar cuidado. Por isso nós prestamos esse serviço. Uma outra pergunta foi feita pela uma aluna da nossa pós, oficial do cartório. Professor Júlio, mas como regularizar uma obra com mais de 5 anos na Receita Federal? Dá para fazer isso? A resposta é possível. Para regularizar uma construção que tenha iniciado ou terminado há mais de 5 anos, você deve seguir os mesmos passos do processo de aferição. O reconhecimento da decadência e o abatimento dos valores é feito automaticamente pelo próprio sistema, tá? Então dá para fazer sim. O que acontece, professor? O cliente pergunta muito, professor Júlio, mas o que acontece se eu não regularizar o meu imóvel? Junto à Receita Federal, regularização administrativa e não registral. As consequências de um imóvel irregular, nesse cenário, são muitas, né? Pode variar de estado para estado, município para município, mas em relação à Receita Federal, multa, né? Multa, desvalorização do imóvel, desvalorização também do imóvel no mercado. Isso é muito comum. Chegou a hora de tomar aguinha, gente. Agora eu aprendi. Então, é comum multa, né? Desvalorização do imóvel, restrições na venda, custos inesperados. Isso é horrível. E até mesmo a perda, né, dos direitos reais sobre a propriedade. Isso acontece. Explica para o seu cliente isso. Estamos falando de uma regularização da Receita que ninguém faz. Eu diria que 99% dos advogados nem sabem disso, gente. É uma realidade, você sabe? Você sabe o que eu estou falando, advogados e engenheiros. Então, situações que podem dificultar na hora de realizar, inclusive, o procedimento da venda desse imóvel, inclusive com caixa econômica, né? É uma realidade. Quando eu falo nesse cenário, é uma realidade, né? E o que é necessário para regularizar esse imóvel? Então, anote aí, vamos lá.
que é necessário, hein? Contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, que será regularizado, a escritura do imóvel, alvará de construção e de regularização, projeto arquitetônico do imóvel, habite-se do imóvel e certidão negativa de débitos. Eu estou falando de documentos gerais para a gente poder regularizar em várias situações, tá? Então são os documentos necessários. Outro ponto também, uma pergunta que foi feita, professor Júlio, mas qual é o valor para a regularização da obra, né? Nós temos o fator social, que é a redução do INSS em obras de construção civil. Então o ideal é você entrar no site, tem o site da Receita e você consegue ter acesso. Mas uma obra de até 100 metros quadrados, né, tem um valor, o índice é 0,20. De 100 metros quadrados até 200 metros quadrados, 0,40. E aí vai, 200 metros quadrados a 300, 0,55. Superior a 300 metros quadrados até 400, 0,70. Acima de 400 metros quadrados, 0,90. E aí vai, é o fator social de redução em obra de construção. Isso existe, tá? Para você entender melhor, vamos lá, vamos explicar isso. Professor Júlio, o que é o fator social redução do INSS em obras de construção civil? No dia 1/6 de 2021, entrou em vigor, gente. Entrou em vigor o zero. Não é zero com Z, é com S. O zero. Vamos falar zero, né? Senão fica feio. O zero, pronto. Que veio a partir de uma instrução normativa, a 2021, de 2021 da Receita Federal. Essa norma, gente, ela mudou completamente a forma de cálculo do INSS das obras de construção civil. Olha como a nossa pós é para advogado e engenheiro. Tem muito engenheiro que não sabe disso, tem que saber. Então nós temos um fator social de redução, né, do INSS em obras de construção civil. A partir do dia 1/6 de 2021 entrou em vigor o zero, que veio, né, com a norma, a instrução normativa 2021 da Receita Federal. Essa norma ela mudou completamente a forma de cálculo do INSS das obras de construção civil, alterando, né, a antiga norma, a instrução normativa 971 de 2009. O fator social ligado ao INSS, gente, de obras na construção civil, é um dos itens de maior impacto, né, a favor na redução do valor na hora da regularização da obra, depois das questões da decadência. E é utilizado, inclusive, para aferição, né, de pessoa física, conforme o artigo 7º, inclusive, parágrafo 8º. 13º é o parágrafo. O fator social, gente, deve ser observado com muito cuidado, tá, no seu projeto. O ideal é que seja verificado antes que o arquiteto ou engenheiro, você que é advogado, você que é arquiteto, você que é engenheiro, cuidado, hein? Deve ser verificado, já que é ligado diretamente à área construída e 1 centímetro pode ser responsável por um valor muito superior, tá? Então esse índice adotado pela Receita é uma tabela que altera a tantos metros construídos e aplicada a conta para o valor da sua obra. Então é importante. Então vai lá na tabela, conforme o artigo 26, parágrafo 1º, artigo 26, parágrafo 1º, vai do 1º ao 5º da Instrução Normativa 2021, tá? E aí nós temos lá os parâmetros, então é importante fazer isso. Se a gente considerar de fato uma obra de 100 metros quadrados, hoje temos um valor a ser pago, uma obra de 100 metros quadrados, hein? Um valor a ser pago R$ 2.903. Já se a obra tiver 101 metros quadrados, o valor passa para 5.808. Né? Isso hoje, cuidado com a tabela alterada sempre, tá? O que gerou uma diferença aí de R$ 2.900. É muita coisa, né? Uma obra com mais de 200 metros quadrados, o valor é de mais de 11 mil, quase 12 mil. Se passar de 200 metros quadrados, vai para 15 mil e aí assim por diante. Então, é algo que a gente tem que analisar com cuidado, com muita atenção, para não pagar errado. Como fazer o cadastro da obra na Receita Federal? Então, entra lá, ECAC, C-A-C, acessa o sistema, CNO, né, no ECAC. É autodidático. Clique em inscrever ou alterar obra. Tá? Clica no botão inscrever obra nova. É fácil, muito tranquilo. Se você digitar no Google, cadastro ECAC, pronto, já aparece o link. Tá? É muito fácil. Inclusive, eu te passo até o site aqui, é www.gov.br, Receita Federal, ECAC. Não tem como errar. Aí lá tem inscrição, tem alvará, tem responsáveis, informações, contratantes, categoria, destinação, tipo, é muito tranquilo.
Você acessa o sistema, CNO, ECAC, clica em inscrever ou alterar, ou clica no botão inscrever obra nova. Muito simples, hein? Se a sua obra, uma dica de ouro, tá? Se a sua obra já estava registrada no cadastro específico do INSS, o SI, a inscrição, né, no CNO deve ser realizada a partir dessa matrícula no CI, tá? Ou seja, para que não fique duplicada, preste atenção nisso, você não seja cobrado indevidamente, então cuidado para não duplicar. Obra nova é obra nova, alterar a obra é alterar a obra. Faz com cuidado, a primeira vez estranha um pouquinho, mas depois você faz. Só lê antes de você apertar qualquer botão, tá bom? Fácil. Então, nós temos então o valor para regularizar uma obra, o preço para regularizar uma obra, os custos para regularizar uma obra, regularizar um imóvel, né, já construído, pode chegar até 4% do total do imóvel, sem cobrar as taxas. Por exemplo, um imóvel de 700 mil, os custos de regularização junto à Receita pode chegar a 28 mil, tá? Então, é uma regularização que a gente tem que estar atento. Existe. O cliente quer fazer ou não? Não sei. Mas a gente precisa explicar que existe. E é um serviço que nós prestamos também. Qual o prazo para regularizar um imóvel na Receita Federal? O prazo indicado, gente, nos avisos para o cumprimento da regularização é do dia 31 de 2023, né, mês 9, a Receita Federal informa que foi emitido um novo lote, né? Então nós temos um prazo para não ter multa. De fato, existe uma discussão ainda, né? Se seria dos 180 dias do início da obra ou de forma imediata. Existe uma discussão jurídica, estou falando, mas o ideal é fazer o cadastro no início da obra, tá? No início da obra. É obrigado a pagar o INSS da obra, sim. Então, a pessoa física que contrata um pedreiro ou qualquer outro profissional para realizar uma obra, reforma, ampliação, imóveis também deve pagar o INSS sobre a obra, tá? Pouca gente faz no Brasil, sabemos disso, é uma realidade. Então, é obrigado? Sim, tá? A resposta é sim. Como comprovar que a obra tem mais de 5 anos, gente? Dá para comprovar, é necessário ter a data do início da obra comprovada por algum documento, um engenheiro, um arquiteto pode fazer isso. Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, mas quanto tempo caduca, né? De fato, o ABIT, sim, é um documento sem prazo de validade, sendo necessária a sua renovação apenas em casos de alteração estrutural do imóvel. Mas não caduca, né, gente? Na verdade, eu tenho que fazer isso, ocorre a prescrição, mas é uma outra história na execução fiscal. Então é importante. Legal, né? Tema muito importante, pouco estudado, e a ideia era essa, preparar você. Então agora você já sabe o passo a passo como fazer. Parabéns. Você que é engenheiro civil e está fazendo a pós conosco, você que é arquiteto, nossa pós é um espetáculo, é um sucesso. Nós temos muitos advogados e advogadas fazendo a pós-regularização de imóveis, muitos engenheiros, arquitetos, topógrafos, agrônomos, agrimensores, mas que legal, oficiais de cartório, escreventes, auxiliares, muito legal. Muitos corretores, investidores, que bacana, fico muito feliz. Parabéns para você, mais uma aula com muito carinho e muito amor aqui do professor Júlio, sucesso na sua vida sempre. Um abraço.